Fala, minha gente! Nós estamos aí de volta na casa de redação e hoje eu vou comentar a minha redaçãozinha do Enem do ano de 2016, cujo tema foi Caminhos para enfrentar a intolerância religiosa no Brasil. Bom, no ano de 2016 eu tirei a nota de 980. Um dos corretores me deu 160 em uma das competências. Bom, você sabe que o Enem é sempre corrigido por dois corretores. Quando sua nota em uma competência é 180, é porque um te deu 200, o outro deu 160 e você ficou ali no meio. Não vou te contar qual foi ainda não, vou deixar você dar uma olhada na redação, quem sabe se adivinha onde foi que me deram uma mordida aí nos pontos. Então vem comigo, vamos ficar pequenininho e vamos começar a leitura. No início do século XX, o jornalista João do Rio publicou As Religiões do Rio, livro em que coletou crônicas e observações sobre a grande diversidade de crenças da então capital da República. O livro, na verdade, é uma coletânea de artigos que ele publicou na mídia impressa, no jornal na época, ele juntou tudo e publicou As Religiões do Rio. Terreiros comandados por africanos dividiam espaço com igrejas, sinagogas, mesquitas e até mesmo templos swedenborgianos, revelando profunda riqueza. O Brasil sempre teve uma vida religiosa muito movimentada. Contudo, mesmo o pluralismo de culto sendo parte da história do Brasil, do país, ou seja, mesmo que isso faça parte da nossa história, da nossa natureza, ainda há atos de preconceito e violência, desrespeitando um direito fundamental do cidadão, a liberdade de culto. Como todo texto do Enem, eu anuncio que eu vou discutir logo na minha introdução. Eu falo que é algo natural da nossa história, faz parte de nós, a questão religiosa, e que as violências que ainda acontecem desrespeitam o direito do indivíduo. Vamos seguir, vamos dobrar isso nos próximos parágrafos. Bom, de acordo com o sociólogo Émile Durkheim, em Estruturas Fundamentais da Vida Religiosa, todo grupo social humano desenvolveu seu próprio conjunto de crenças, influenciado pelas condições históricas, culturais e ambientais de cada comunidade. Observe isso daí que eu trouxe. Eu afirmei via Durkheim que todo mundo tem a sua religião, cada grupo desenvolveu a sua religião em cada um dos pontos. Vou te contar um negócio, o nome do livro está errado, tá? Eu já tinha lido esse livro antes dessa prova, mas o nome eu esqueci. Em vez de Estruturas Fundamentais da Vida Religiosa, ele chama Formas Elementares da Vida Religiosa. Bom, para você perceber, eles não tiram ponto no Enem porque você errou o nome de uma obra, ou porque você escreveu errado o nome de um autor, tá? Isso até para te tranquilizar. Caso o seu argumento esteja adequado, caso o seu argumento esteja dentro, funcionando mesmo, você tendo errado um pedacinho, não tem problema, o que vale a sua linha argumentativa. Pode ser também que o corretor sequer tenha percebido, que esse nome tenha passado errado. Mas, de qualquer uma das hipóteses, já vou te contar que não foi por isso que eu perdi ponto nessa redação. Bom, continua comigo. Assim, a ideia de que possa haver uma verdade absoluta no âmbito do sagrado carece de fundamento, deflagrando que a crítica violenta aos pressupostos religiosos de outrem, de outras pessoas, é absolutamente inaceitável. Qual que é o meu argumento? Se todos os indivíduos eles nasceram, organizaram sociedades e tiveram uma vivência religiosa, ter a presunção de uma verdade absoluta, nesse caso, não faz o menor sentido. Continua. Tal perspectiva é coerente com a legislação brasileira, mas os atos de intolerância contra crentes e mesmo ateus ainda são significativos. Então, deixei em aberto, lá tem muito ato de intolerância ainda, fiz referência, inclusive, aos textos motivadores. Eu vou te contar que entre os textos motivadores, havia um, pelo menos, que particularizava a questão da intolerância contra a população de crenças de matriz africana, como o bando candomblé. São os que mais sofrem intolerância religiosa no Brasil até o presente momento. Então, o que eu fiz nesse parágrafo? Eu vou particularizar a discussão relacionada às agressões que impedem o indivíduo de garantir o seu direito de culto dentro daquela que é a mais comum no Brasil, a contra a população de matriz africana. Os fiéis de culto de matriz africana são os mais discriminados, muitas vezes por componentes de outros credos, conforme o caso da jovem que foi apedrejada na cabeça por um grupo fundamentalista ao sair do seu terreiro em 2015 no Rio. Isso aconteceu em 2015, foi um ano antes do exame, desse exame cobrar esse tema, então estava bastante fresco, inclusive, essa discussão. Vinculado ao racismo, o preconceito contra o bando e o candomblé já foi legitimado pela própria lei. O primeiro Código Penal da República, 1891, enquadrava como crime, sob a tipificação de feitiçaria, as religiões trazidas pelos negros, levando à necessidade de medidas específicas para a proteção desse grupo vulnerável. Então são dois repertórios. Eu uso o evento que aconteceu em 2015, do apedrejamento, eu uso o Código Penal para poder reafirmar que há um preconceito sistêmico no Brasil contra religiões de matriz africana. Você com certeza reparou aí, por isso que eu gosto de pegar o texto mesmo, que está tudo rabiscado, que está cheio de rasura na minha redação. Foi por causa da rasura que eu perdi ponto, já vou te contar.
Não, daqui a pouco você vai descobrir onde que foi. As rasuras não tiram ponto no Enem. É claro que se o meu texto não tivesse rasurado, seria mais fácil até para eu mesmo lê-lo para vocês. Então, quanto mais organizado estiver seu texto, quanto menos, né, marcas ele tiver, melhor para todo mundo. Agora, se você precisar rasurar, você tem que alterar alguma coisa que você achou que está errada, ou uma palavra que você está repetindo demais, rasure, porque você não perde ponto por isso, mas perde ponto por palavra repetida, por exemplo. Tá? Vem comigo, vamos para a intervenção. Você vai reparar mais uma coisa. Observa aí o meu terceiro parágrafo, meu terceiro parágrafo com a setinha aqui, o meu último parágrafo. Nenhum deles começa com conector típico. Não começa com além disso, com ademais, por exemplo, no terceiro parágrafo, nem começa com portanto desse modo, nesse sentido, no último. Por quê? Veja, o Enem até este momento não exigia, já comentamos isso no comentário da redação de 2015, não exigia que houvesse um conector, pelo menos 2 conectores iniciando o parágrafo. Então, despreocupado com isso, eu fiz a conexão por outras formas, aqui no caso, principalmente por retomada do que eu discuti no parágrafo anterior. Tá? Então vem comigo. Para que o Brasil possa se orgulhar da sua riqueza de cultos, não é suficiente punir agressores. É preciso, primeiramente, conhecer para respeitar. Vocês vão ver que no outro texto de 2015 eu fiz algo parecido. Eu virei e falei que só a punição não era suficiente, até porque propor lei, né, para ter punição, isso daí, enfim, já tem uma lei. Então, a gente pensa a intervenção em outro sentido. Assim, as aulas de religião, hoje facultativas nos colégios, devem ser incluídas na grade escolar, não sob perspectiva de doutrinação, mas com uma abordagem cultural e histórica de todas as crenças. Além disso, é papel da mídia e do governo dar visibilidade à cultura africana e às suas formas de se relacionar com o sagrado, minorando o preconceito secular e garantindo, por fim, verdadeira liberdade a todos. Veja, as minhas 2 intervenções resolvem os 2 problemas. Eu resolvo a questão da intolerância como um todo, a partir do estudo específico sobre a diversidade religiosa, e eu resolvo a questão específica da religião de matriz africana com uma intervenção para dar visibilidade a esses grupos.